Amém. Senhor Jesus, Amém. ó Senhor Jesus, Amém. na tua palavra fala, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Senhor Jesus, Senhor, colocamos nossa irmã diante do trono da graça. Senhor, faz a tua vontade prevalecer na sua vida. Ó Senhor Jesus, fortaleça a nossa querida irmã, para que ela possa liberar essa palavra que ela preparou com muito carinho. Senhor Jesus, ilumina e direciona. Ó Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Ó Senhor Jesus, o Senhor é aquele que sonda a mente, vontade e emoções. O Senhor está vendo como a nossa irmã se preparou. Senhor, o Espírito da verdade fale através da irmã. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Pode começar, Simone? Pode? Pronto. As irmãs precisam atentar à palavra de Deus. Deus estabeleceu a nós esposas uma posição que é a de submissão. O pecado entrou na raça humana porque Eva falhou em sua função de auxiliadora. A mulher foi feita para auxiliar o homem na tarefa de cultivar e guardar o jardim. Se Eva fosse uma boa auxiliadora, não teria permitido que Satanás entrasse no jardim. Se ela tivesse tido comunhão com Adão, ou a mesma visão de Adão, quando a serpente lhe perguntasse sobre o que Deus dissera, está lá em Gênesis 3:1. Alguém lê aí para mim, por favor? Gênesis 3:1. Vou ler aqui. Gênesis 3, 1. 3:1. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Pois é, isso está lá em Gênesis 3:1. Então ela teria dito: serpente, saia daqui, você não pode estar no jardim. Ou perguntaria a ela: quer falar com meu marido? E tudo estaria resolvido. Mas Eva esqueceu que tinha um cabeça e, naquele momento, tentou resolver a situação por si mesma. Às vezes acontece isso conosco, né? Às vezes a gente tenta resolver por nós mesmos e, às vezes, não resolve nada. Senhor Jesus. Então, ela quer falar com meu marido e tudo estaria resolvido, mas Eva esqueceu que tinha um cabeça naquele momento, tentou resolver a situação por si mesma, por sua conta. É o que às vezes a gente faz. Esta é uma grande advertência para nós. Então, está lá em Romanos 5:12. Alguém lê? Porque se eu for ler aqui, minha filha, eu vou ficar toda atrapalhada, viu? Está em Romanos 5:12. Esta é uma grande advertência para nós. Romanos 5:12. Quem achar primeiro, gente, é só abrir o microfone. 2 ou 12? 2 ou 12, 5:12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte
passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lá em 1 Timóteo 2, 11, 14. Alguém lê aí? 1 Timóteo 2, 11, 14. Onze, E Adão 14. não foi enganado. Sabeis... Está lendo, irmã Conceição? Tô... Pode Mas ler. é Vá, vá. bem, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É esse? É isso mesmo, minha irmã. Então, em 1 Timóteo diz isso. Então, Deus determinou que a mulher tinha o marido por cabeça. Então, em 1 Colossenses 11, 3, alguém lê aí para mim, por favor? 11, 3. 1 Colossenses. Graças a Deus. Não é 1 Coríntios, não, irmã Nívia? Porque Colossenses não tem Oi? primeiro, não. Não é Coríntios, não? 1 Coríntios, não? Colossenses não tem primeira, não. É só Colossenses. Então é Colossenses. É porque tem outro que é Coríntios, aí eu atrapalhei aqui. É Pronto. Lê Colossenses aí, irmã 11, Conceição. 3. Que a irmã já estava aí no gatilho. O microfone está fechado. Ela não viu. É Colossenses O quanto, microfone dela Nívia? está fechado. O microfone dela está fechado. Colossenses quanto? 11, 3. Não, então é 1 Coríntios, porque Colossenses não tem capítulo 11. 1 Coríntios 11, 3. Amém. Então vamos lá, vou voltar aqui para 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 3, não é isso? Isso. É. Mas quero, eu liguei no som, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a Verdade. de Cristo. Verdade. Então, nesse caso, se as irmãs aceitarem o que Deus estabeleceu, serão salvas de muitos problemas e de trazer os problemas à igreja. Às vezes, as igrejas estão cheias de Evas, dando opiniões e... Só um minutinho, deixa eu virar aqui a página do cabelo. E Adão dando ouvidos a elas. Então, as Evas tomam conta da cabeça de Adão e Adão dá ouvido às Evas. Então, nós... Você está rindo? Está pensando que na igreja não tem, não? É? Nós, irmãs, precisamos rejeitar a influência mundana e maligna da sociedade moderna. Nós precisamos invocar o nome do Senhor e orar. Orar para que nós não sejamos essas Evas. Então, a oração que o Senhor nos manda fazer é a seguinte: Senhor, eu conheço minha posição. Eu não quero sobressair-me tomando a liderança. Senhor, eu sou apenas uma auxiliadora de meu marido. Quero sempre ter comunhão com meu marido e não decidir nada por mim mesma. Quero manter-me na posição que foi determinada por ti. Então, nós temos que ficar na posição que o Senhor determinou para nós esposas. E realmente nós esposas, só nossos maridos mesmo para aguentar. E Cristo,
Só esses dois maridos para aguentar essas esposas. Então, portanto, aprenderemos a manter e a guardar a ordem estabelecida por Deus. Para nós, irmãs, como os irmãos sejam por eles abençoados. Então, para que os irmãos sejam abençoados, nós temos que ser obediente e submissa a Cristo e aos irmãos, e aos nossos maridos, que eles têm que nos tolerar até o final das nossas vidas. E o meu que não me aguente. Senhor Jesus, temos a clareza acerca da ordem de Deus, para que a nossa casa e a igreja onde nós estamos não se enfraqueçam. Que o Senhor nos ilumine mais a esse respeito, mesmo que a esposa seja mais capaz do que o marido, ainda assim ela é somente a auxiliadora. Na carta de Paulo a Timóteo, ele disse que a esposa não pode exercer autoridade sobre o marido, pois Eva foi enganada pela serpente, trazendo com isso o pecado para a história da humanidade. Com isso, a mulher tem de permanecer na posição de submissão. Senhor Jesus, minhas irmãs, foi uma luta para poder eu fazer isso aqui, entendeu? Então, me perdoe que eu só fui até aí, entendeu? Então, nós temos que não ser essas Evas, ser submissa aos nossos maridos e submissa ao Senhor, às coisas do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Agora eu quero ouvir compartilhar das minhas queridas irmãs. Aleluia! Glória a Deus! Irmã Maria Amém. Conceição, é a primeira que está aparecendo aqui para mim. Ai, meu Deus, ela tem que ser primordial em tudo. É a faixa etária, É a faixa etária, é a preferencial. Passou dos é a preferencial, pois é, minha irmã, é preferencial. É charmosa. Foi muito bom, muito desfrute na palavra que a irmã acabou de falar. Porque eu nunca ri tanto, foi bom, uma coisa muito séria que se trata da submissão, né? Então, a irmã falou muito bem, na posição de submissão, porque se não tivermos submissão em todo lá tem que ter um cabeça. Tem o marido, a esposa tem que ser submissa ao marido, os filhos ao casal. Se não tiver essa gestão dentro de casa, vira bagunça. Tudo tem que ter, Deus é muito sábio, é muito soberano. Ele colocou ordem no universo. No universo dos nossos lares, ele também colocou ordem. Por quê? A irmã citou a Eva. Quer dizer, se ela tivesse tido submissão ao marido, se ela tivesse tido comunhão com ele, poderia ter solucionado o problema de outra forma. Mas isso foi um pecado que foi cometido lá no início e procurou resolver por si só. Esqueceu que Cristo, ele é o nosso cabeça, o cabeça do marido, é o nosso cabeça, é o cabeça do homem, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, tudo tem que ter um direcionamento, tudo tem que ter uma ordem, para que tudo flua bem, né? E nós, como mulheres, somos apenas auxiliadora. Não devemos decidir nada por nós mesmos, porque quando a gente procura decidir junto com o esposo, permanecendo na submissão, né? As coisas fluem de tal maneira e Deus abençoa, né? Que o pecado entrou no homem lá no início,
Nós já nascemos com a raiz do pecado. Mas aleluia, porque o Senhor veio e nos libertou disso. E hoje nós temos a felicidade de termos cabeça na vida da igreja, direcionando, nos orientando e nos mostrando como nós devemos andar, como nós devemos fazer. Amém. Eu vou parar para poder deixar as irmãs compartilharem também. Amém. Amém. Su, Uau, depois da charmosa fui eu. Realmente, né? Su, seu vídeo está fechado. Hoje não quero abrir, não, por favor. Hoje não. Amém. Realmente, hoje, a gente vê a importância da mulher, né? Na vida do homem. A mulher ela não foi feita para dar opinião. A mulher ela foi feita para realmente, como é que fala? Auxiliar o seu esposo, ser submissa ao seu esposo, né? Aqui em Gênesis 2:4 fala, peraí. Em Gênesis 4:18 diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem fique só, né? E ele formou-lhe a uma auxiliadora, que lhe será idônea, Senhor Jesus. Então, você vê a importância de uma mulher hoje na vida de um homem, né? Ela foi feita ali realmente para conduzir ali seu esposo. E assim a gente vê assim que Eva, a serpente, ela não tentou Adão, mas assim a Eva. Então, você vê, né, a importância da mulher, né? Talvez se ela fosse tentar ali Adão não ia cair naquela armadilha, né? Mas ela foi a Eva, e Eva ali foi seduzir, caiu naquela tentação ali, por coisa ali, ela conseguiu seduzir Adão, né? Para Adão cair naquela situação, Senhor Jesus. Então, nesse mesmo coisa aí, ao lado negativo, nós, como esposa, hoje nós podemos usar o lado positivo para ajudar nossos esposos, né? Conduzir como auxiliadora realmente, que o Senhor nos fez, ser esposa submissa, né? Que como tem a passagem que fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, a gente vê, né, a importância da mulher. Você vê que o Senhor, ele criou ali, né? Não é bom que o homem fique só. Então, o Senhor, ele criou a mulher. Então, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então, que o Senhor nos conceda realmente um coração, né, e nos dê sabedoria para que realmente a gente possa ser encabeçada pelos nossos esposos. Porque se a gente for realmente olhar nosso natural, não é muito bom isso não, viu? Mas se a gente está mais com realidade, olhando com olhar espiritual, a gente vê a importância que a gente tem, né, na vida do nosso esposo. E a gente é muito abençoada quando realmente a gente é submissa, né? Quando a gente é submissa aos nossos esposos, a gente também é submissa ao Senhor, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Edilene. Amém. Realmente é uma palavra de muito encorajamento para nós esposas, né? Para que nós venhamos tomar essa palavra, né? Como orientação para nós mesmos. E tudo começou devido à desobediência de Eva, né? Eva não consultou nem a Deus, primeiramente nem a Deus, nem ao esposo. E ela tomou decisão própria e aí causou toda a maldição aí no mundo que causa até hoje, né? Toda desordem até hoje. E nós precisamos ser encabeçada mesmo primeiramente por Cristo e pelos nossos esposos. Precisamos ser submissa, mas quando fala de submissão, parece assim algo muito forte, né? A submissão. Que a gente acha que ser submissa é estar ali, ser mandada. Mas, na verdade, o que Deus quer não é isso. A gente está em unidade com o nosso esposo, em concordância, né? Para que as coisas possam fluir de maneira que seja encabeçada por Cristo mesmo.
Porque se a gente for tomar decisões próprias, a gente termina se afundando, né? Mas graças ao Senhor, que nós estamos na vida da igreja para ser submissas. E de nós mesmos nós não conseguimos ser, né? Que nem a irmã falou, irmã Cíntia, que é difícil. Mas com o Senhor a gente chega lá, né? Senhor Jesus, muito boa essa palavra, né? Nós, irmãs, precisamos rejeitar as influências do mundo moderno, né? Hoje aí está o modernismo, achando que a mulher pode tudo, igual o homem pode, mas não é bem assim. Tem entre aspas, nem tudo a gente pode, né? Para a gente ser encabeçada pelo Senhor, a gente não precisa tomar frente de tudo do homem, né? Primeiramente, a gente temos que ir diante do Senhor, aleluia, para tomar tais decisões. Muito obrigada, Nivinha, por essa palavra. Aleluia, Edilene. Oh, glória a Deus. Amém. Consuelo. Senhor Jesus, que palavra rica. Palavra que precisamos estar sempre ouvindo. Nunca vai ser demais, né? Senhor Jesus. Me lembrou aqui de 1 Pedro, que fala assim: mulher, sedes vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A obedecer o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Senhor Jesus, né? Então a gente vê que palavra rica. A submissão, na verdade, o nosso exemplo de submissão é Cristo. Cristo é o nosso exemplo de submissão, né? Porque ele se tornou o exemplo para nós. Ele foi submisso ao Pai em todas as coisas, em tudo, absolutamente tudo. E hoje nós também precisamos tomar essa linha, né? Essa linha de encabeçamento. Porque quando nós nos posicionamos na linha de submissão, o Senhor é aquele que ele arruma todas as coisas. Se tiver alguma coisa errada, o Senhor arruma. Mas muitas vezes a gente quer se precipitar, vai na frente, faz alguma coisa, toma alguma atitude que não é para a gente tomar, e aí a gente quebra a cara, né? Senhor Jesus. E a gente também nunca, jamais, por causa da submissão, em primeiro lugar, a gente tem que ver a linha de Deus, né? Mas só que aqui falou também que se o marido ainda não é totalmente, né, submisso ao Senhor, ele seja ganho pela submissão da esposa, né? Senhor Jesus. Eu passei por uma experiência assim, há pouco tempo, né? Eu deixei de fazer uma coisa que meu marido queria que eu fizesse, né? Que aparentemente ele estava errado. Ele queria que eu fizesse aquilo, mas ele estava errado. Mas não importa se ele estava errado. Eu tinha que ter feito. E entregava na mão do Senhor. E por causa dessa besteirinha, criou uma situação muito chata entre a gente, né? Uma situação de discórdia por causa dessa desobediência minha e falta de vigilância. Não vigiei, né? E achei que simplesmente pelo fato de não estar fazendo algo que eu achava que não estava desagradando a Deus, aí eu fiz, né, achando que era o normal. Só que o normal é a gente estar debaixo da vontade do Senhor e da ordem do Senhor. Essa que é a questão, não é o que eu acho certo, não é o que aos meus olhos está certo, aos olhos de todo mundo está certo. Não. A questão é o que Deus pensa. O que Deus pensa daquela situação, o que Deus pensa daquela atitude. Porque se a gente parar para pensar, se a gente for fazer dessa maneira,
a gente termina tomando realmente, né, a linha do Senhor e tudo flui, né? Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor, ela vem realmente no momento certo para nos exortar, precisamos estar com o coração aberto para receber a palavra, né? Não importa se o marido está certo, se está errado, se a gente está cheio de razão, até lá em cima, com toda a razão, não importa, temos que seguir a ordem de Deus. Que se fizermos isso, o Senhor ele vai arrumar nossa casa. Tudo vai ficar no lugar certo, né? Então, vamos ouvir, pegar essa palavra, praticar, né? Ainda que a gente, muitas vezes, a gente ainda tenha uma coisa, Senhor Jesus, eu quero essa palavra, eu quero praticar essa palavra, eu quero praticar essa palavra. Amém, Jesus é o Senhor, irmãs. Amém. Cachoca. Ó Senhor Jesus, eu peguei aqui a ponga dos compartilhados, mas deu para pegar a linha, né, do que o Senhor quis passar nessa noite, né, Senhor Jesus. Você vê, né, que a Bíblia ela é maravilhosa, né, ela é fantástica. Ó Senhor Jesus, ali primeiro Deus criou o homem, né, e porque ele estava se sentindo só, né, ele criou o homem, para que o homem possa desfrutar da presença dele e ele do homem. Mas aí, o que foi que o Senhor fez? O Senhor fez o homem dormir, né? E ali o homem pegou no sono e da costela ali o Senhor gerou, né? A mulher. Né? A mulher, ela foi gerada do homem. Aí você vê a linha, né? Deus, o homem e a mulher. Né? Então, quando a gente segue essa linha, né? A gente é abençoada, né? E ali, Eva, pelo fato de ela não ter, né, ali ter tido comunhão com o marido, né, ela deu ouvido, né, ela estava ali só, ela estava ali dispersa, ela deu ouvido à serpente. E nesse ouvido que ela deu à serpente, causou um desastre, né, que tá o caos que está aí, né, esse desastre ali foi tudo por fato do quê? Da desobediência. Né? Muitas vezes a gente age também assim. Muitas vezes Deus usa até o nosso esposo, né, para falar algo para nós, e pelo fato da gente estar ali, eu falo por experiência própria, né, às vezes a gente está ali com o coração tão duro, né, com o nosso coração ali cheio de razão, né, a gente ali, né, a gente não cede, né, e a consequência vem, e vem mesmo, né, então, essa palavra, essa noite veio para nos alertar, né, que a gente, quando a gente está conectada com Deus, a gente fica sensível para perceber ao que está ao nosso derredor, né? Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a bênção chega até nós. E aí, no nosso lar, vai ter o quê? Harmonia, vai ter paz, vai ter tudo que Deus quer, né? Para um casamento. A gente vai ter um casamento realmente ali abençoado, né? Então, assim, é um falar maravilhoso, mas humanamente, se a gente for olhar na nossa mente, né? Se a gente for olhar, submissão, né? É uma palavra assim, e para ir fora, muitos pensam, que nada, não vou me submeter ao meu marido, não. Que nada, isso aí é coisa arcaica, né? Isso aí não é da época de muitas pensam assim. Mas hoje que a gente tem, né, a revelação da palavra, uma visão que tem que nos governar. Uma visão tem que nos governar, né? Então, o quê? Cristo, a igreja ela é encabeçada por Cristo, né? E o cabeça do homem é Deus, e o homem é o cabeça da mulher. Então, se a gente seguir essa linha, né, nós vamos ter um viver abençoado, né? Que possamos estar atentas à percebida para nós não cairmos, né, na situação de Eva. Muitas vezes a gente cai, né? Mas, aleluia, e hoje nós temos a palavra profética, como hoje à noite o Senhor quis se dispensar para nós, né, para nos iluminar, e a gente está percebida e conectadas, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Catioca. Karine. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, as irmãs precisam estar atentas para a palavra de Deus. Tá conseguindo me ouvir, né? Porque eu estou com fone. Precisamos estar atentas, irmãs, porque essa é uma palavra de bênção, né? A submissão, o resultado da submissão é a bênção.
né? Porque onde há submissão, flui a vontade de Deus, né? No nosso casamento. E ser submisso, como as irmãs aí falaram, né? Na nossa humanidade não há submissão, né? A submissão, como o Consuelo compartilhou, só Jesus Cristo, só ele foi submisso, né? E a gente sabe quem é o modelo da insubmissão, né? Que é o inimigo de Deus. Então, o quanto a gente precisa estar orando para que essa palavra ela seja infundida em nós, para que a vida de Deus ela cresça. Quanto mais a vida de Deus cresce em nós, mais nós seremos submissas ao nosso esposo, porque primeiramente nós vamos estar sendo submissas a Deus, né? Que é o nosso verdadeiro marido. Eu já passei muitas situações, e são as experiências que a gente vai tendo que vai fazendo a gente entender que quanto mais nós somos insubmissas, mais deixamos de ser abençoadas. Quando temos experiência de submissão, vemos o trabalhar de Deus, que é oculto, né? Que é por fé, mas a gente consegue enxergar, né? Senhor Jesus. Então, a irmã falou que esta é uma grande advertência para nós. Essa palavra de hoje foi uma grande advertência para nós. Senhor Jesus. E nós precisamos rejeitar, né? O que a sociedade moderna, eu botei aqui, eu nem botei nem influência, eu botei nos impõe, porque a sociedade, ela impõe isso. O normal é isso, é a mulher ser o cabeça, é a mulher mandar, a última resposta é dela, né? Mas a gente sabe que na ordem de Deus não é assim. Senhor Jesus. E aqui fala, né? Eu não quero ser o cabeça, eu quero ter comunhão com o meu marido. Ficar na posição que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus. Irmãs, quando a gente tem comunhão, tudo flui, né? A gente consegue ver o encabeçar de Deus. Por meio da comunhão, mesmo a gente, como as irmãs citaram aí, né? Mesmo a gente estando correta, não importa se o esposo reúne ou não, mas mesmo a gente estando correta, se a gente vai, tem comunhão com ele, dialoga, ali Deus consegue encabeçar, né? Senhor Jesus. E eu vou desfrutar de um ponto aqui com as irmãs, deixa eu pegar aqui a Bíblia, de uma passagem que Daniel estava desfrutando comigo um dia desses, em Mateus, né? Ele desfrutando dessa palavra e ele atentou para algo, né, que fala ali no nascimento de Jesus. Nós sabemos, né, pela história da Bíblia, que Maria, ela se achou grávida e José não tinha conhecido ela, né, coabitado com ela. Então, ali, ele se afastou, mas o anjo falou para ele, né, o que realmente estava acontecendo. E depois dali, irmãs, algo maravilhoso, que ele atentou, né? O próprio Daniel, ele atentou, que foi o quê? Todas as vezes que o Senhor falou algo, ele falou para José, ele não falou para Maria. Então, quando eles tiveram que fugir para o Egito, né? Ele falou assim para José, ó Senhor Jesus, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. O anjo não apareceu a Maria, ele apareceu a José. E disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E aí, mais adiante, novamente o anjo aparece para quem? Para José. E fala assim, dispõe-te, né? Porque aqui Herodes, né, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, ali, novamente, o Senhor se apareceu para quem? Para José. E aqui fala, né, que ele tendo, porém, José, né, tendo, porém, ouvido Arquelau, que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai, Herodes, temou ir para lá. José temeu, né? E por divina advertência, prevenindo em sonho,
retirou-se para as regiões da Galileia. Então, irmãs, a gente vê nessa passagem o encabeçar de Deus, né? Quantas vezes o Senhor se apareceu em sonho ali, mandando eles irem para um lugar para aguardar o menino que estava na barriga de Maria. Mas olha o encabeçar, o Senhor falou para José, não falou para ela, né? Claro que eu creio que o Senhor também honrando José, né? Diante do que ele passou, mas a gente sabe, por meio da palavra, que o Senhor estava sendo cabeça ali, né? O homem, o marido, né? E Maria, ela foi submissa. Ela, em momento nenhum, ela discutiu com seu esposo. Ela se submeteu e foi com ele, obedeceu a todas essas ordens, né? Que foi para ele, no sonho. Então, isso me ganhou muito, e quando a irmã Nívia estava desfrutando dessa palavra maravilhosa e rica, eu pude me lembrar dessa passagem, né? Que, na verdade, foi Daniel que desfrutou comigo e percebeu isso, né? Ele, Karine, você está percebendo aqui? Olha o que aconteceu, o senhor está falando com José, ele não falou para ela, o sonho não foi para ela, né? Então, me lembrei disso. Então, o Senhor, ele nos ama, irmãs, e ele quer o nosso casamento abençoado. Nosso casamento, ele testemunha de Cristo e a igreja. Quando nós somos submissas, somos testemunhos vivos para as pessoas, para quem está ao nosso redor, para os nossos filhos, né? E para os nossos próprios esposos, que se eles realmente ainda não reúnem, ou sei lá, eles vão ser ganhos por meio da nossa submissão. Então, como eu falei, isso é por meio do Senhor, do desfrutar da palavra. Nívia, o título da mensagem tem tudo a ver. Realmente, precisamos atentar para a palavra de Deus, porque se nós não estivermos desfrutando da palavra, não tem como a gente ser submissas, irmãs, porque é por meio da palavra. É a palavra que trabalha em nós isso e retira essa insubmissão, né, que há na nossa natureza humana. Então, eu só agradeço ao Senhor por mais uma vez, né, ele nos agraciar com esse presente, como disse Catinha, por essa palavra maravilhosa. Nívia, que Deus continue te abençoando, minha irmã. Amém. Amém. Aleluia. Oh, meu Deus, a irmã Divânia perguntou e eu, em vez de responder para ela, respondi para a Karine. Ela falou, é de casal, aí eu fui responder, não, é de irmãs, eu mandei para a Karine. Me perdoe, mãe Divânia. Não, é porque o assunto, o Senhor hoje usou a irmã Nívia para falar um assunto para as irmãs relacionado ao casamento, mas a palavra é para as mulheres. Aleluia. Minha sogra! É tua vez, minha sogra. Liga aí o som. Ouviu, Jussi? Tô ouvindo. Amém. Pode jogar duro aí. Acabou de falar uma palavra certa. As palavras é para os casais. E eu, hoje, sou casada com Cristo. Palavra muito rica. Graças ao Senhor, né, pela palavra. Uma palavra de advertência, uma palavra de, assim, alerta para as mulheres. Mas eu estou fora, porque eu não tenho marido. Meu marido é Cristo. Já sou obediente a Ele. Graças ao Senhor, né? Quem me governa agora é Cristo. Tirando de Cristo, a igreja. Então, graças ao Senhor pela palavra, que as irmãs merecem ouvir todos os dias, todos os momentos, essa palavra. Que é para saber como viver com o seu marido, como tratar, como ser obediente, e um compreender o outro, para ter uma vivência em Cristo Jesus. Amém, pela palavra. Amém. Amém, minha sogra. A irmã Divânia vai querer compartilhar, irmã? Amém, irmã. Amém. Como eu cheguei agora, né? Cheguei quase no meio da reunião, mas eu queria falar assim que é verdade, Deus é acima de tudo, né? Deus, o homem e a mulher. O Senhor, ele é a coluna de tudo, né? De um casamento. Então, o que eu tenho a falar é isso, que quando a pessoa está na presença de Deus, tudo vai bem, né? Depois né? A pessoa que não, um casal que não tem a bênção de Deus, as coisas desandam.
Então, o que eu falo para as irmãs é assim, que casamento mesmo, até o final, só com Deus. Sem Deus, tudo desanda, né? Tem muitos irmãos se separando, né? Um dia desse, uma irmã, que é uma amiga minha, também se separou do marido, eu não entendi, mas é assim mesmo. O que eu posso falar é que estar em Cristo, eu acho que é a solução, né? Como a irmã falou, Jesus é o cabeça, o homem, cabeça da mulher, né? A mulher tem que submeter primeiramente a Deus, depois o marido. Então, é aí as coisas andam, né? E sempre estar junto, sempre estar em comunhão com o Senhor, porque aí os casamentos ficam mais firmes, né? Então, eu ganhei essa parte, apesar que eu sou divorciada, né? Felizmente, deixei o inimigo entrar na minha vida, então deixamos. E é isso, bola para frente, né? A vida continua e com Deus. É isso, né? Amém. Amém. Ritinha. Amém. É uma batalha, né? Estar nessa reunião é uma batalha. Eu corri tanto para chegar no horário, porém, quando eu cheguei aqui, teve um problema com o computador. E eu gosto de assistir a reunião através do notebook, porque eu não consigo ver vocês direito. E eu gosto de olhar para todas, porque essa comunhão é maravilhosa, né? E o ideal é isso aí. Mas o Senhor dá sempre uma solução, né? Eu não vi a palavra de Nívia, mas eu pude ver a palavra de Nívia através das palavras das irmãs, né? E mais uma vez o Senhor vem insistindo nesse ponto, né? Se o Senhor vem insistindo em falar desse assunto, é porque nós precisamos ainda avançar nesse ponto, né? Da outra vez eu cheguei até a dar risada, né? Desse ponto, porque eu tenho esse problema sério e eu acho que a grande dificuldade é a gente não assumir que tem esse problema, né? Mas eu, graças a Deus, já fui diante de Deus e já fui muito sincera com o Senhor, que o Senhor precisa trabalhar muito em mim em relação a esse ponto, né? Uma vez eu li no livro, eu li aquele livro Autoridade e Submissão, e ele é muito forte, né? Ele é muito forte, e ele fala justamente de tudo isso que vocês falaram hoje, né? Ele fala que para você saber o que é uma autoridade, você precisa ser submisso, né? Você precisa saber o que significa a submissão. Mas a submissão, de uma forma geral, para o ser humano é muito difícil, né? Porque nós temos a natureza muito forte, né? Infelizmente, a nossa vida da alma é muito forte. E eu me lembro que também na reunião que as irmãs fizeram junto com a irmã gêmea de Jússi, qual é o nome dela, Jússi? Me lembra aí? Débora, é a irmã gêmea de Jússi. Então, assim, quando ela falou sobre isso, né, sobre a gente ser até submissa entre irmãs, né, assim, a gente está exercitando isso, né, porque é uma questão de exercício, né, pedir realmente direção de Deus para estar sendo submissa, é muito difícil, é algo muito difícil. A gente dizer que a gente está conseguindo, a gente às vezes está se enganando, né, porque muitas vezes é bem difícil. Mas esse ponto fraco que eu tenho, eu não sei quantas irmãs têm ainda essa dificuldade, eu lendo aquele livro de Autoridade e Submissão, eu vi um ponto que eu achei muito pertinente falar. Eu ouço e entendo a submissão, peço ao Senhor realmente para mudar isso em mim. Só que eu li uma parte que eu achei muito importante salientar, hoje o Senhor me lembrou. É importante que a gente seja submisso, mas que não ultrapasse a palavra de Deus. A gente não pode ser submisso em um ponto que vai contra a palavra de Deus, né? Essa submissão tem que ser uma submissão inteligente. Eu não posso apoiar o meu companheiro, meu esposo, em algo que eu acho que não está sendo de acordo com o que Deus quer, né? Então, assim, eu não estou falando que eu não vou ser submissa, né? Porque essa palavra submissão, às vezes, é deturpada, né? Na verdade, o cabeça tem que ser o homem. Mas esse homem, ele tem que ser encabeçado por Cristo.
né? Isso é uma necessidade. Deus, ele criou essa linha, né, que eu achei interessante quando botou a linha de Deus. Deus criou uma linha, mas essa submissão é em amor, né? É uma submissão em amor, onde há uma troca, né? Porque assim, o homem que é submisso a Deus, ele tem a mulher como submissa. É algo que vai acontecendo instantaneamente, porque é uma coisa natural, é uma coisa que vai acontecendo, porque você vê nele a expressão de Deus. Você tem a expressão de Deus que nessa pessoa. Então, isso é importante salientar. Mas eu achei importante também a palavra que fala assim: precisamos rejeitar as opiniões do mundo. Isso aí, com certeza. As posições do mundo são totalmente contra o que a gente vive na vida da igreja. Então, assim, os ismos, né, que tanto os apóstolos têm nos falado, eles são muito negativos, né? Negativo. Inclusive o feminismo. E nós não vivemos o feminismo, né? E nem vivemos também o machismo. Nós vivemos a palavra de Deus. Então, é isso que é importante para nós, né? Então, ouvir a palavra de Deus é importante por isso, porque ele nos esclarece exatamente no que a gente deve ser submisso, né? A gente vê a luz de Deus resplandecer quando a gente vê que realmente a gente está errado. Eu tenho dificuldade de ser submissa, mas quando ele está diante da palavra de Deus e diante das coisas certas, eu sinto que eu tenho que abaixar minha cabeça e pedir desculpa e que eu preciso que eu estou errado naquele ponto, né? É importante eu ser despertada do sono da alma. É preciso. E eu peço ao Senhor, nesse ponto, que eu sei que me dê sabedoria. Como quando o Karine falou aí, ela falou de José, né, e de Maria, é um exemplo muito claro do que eu acabei de falar, porque José, ele era encabeçado por Cristo. Então, quando ele ouviu do anjo primeiro dizer que ela estava esperando um filho que não era qualquer criança, era um enviado por Deus, era o próprio Senhor, então ele foi submisso a Deus, ele aceitou isso. Então, com essa aceitação de José, ele abriu um caminho vasto para que ele tivesse essa submissão. Então, é essa prática, né, que deve acontecer na nossa família, na nossa casa. O homem ser submisso a Deus e nós sermos submissas ao homem, né? É interessante falar disso, é um assunto bem difícil, né, de ser falado, mas eu creio que o Senhor ele está voltando nesse assunto para nos fazer reinar, nos fazer crescer, né, na presença dele e aprender tudo que nós precisamos antes de ser o filho varão. Jesus é o Senhor. Muito bom, é isso mesmo aí, Ritinha. Ritinha, ela tocou em um ponto que é o ponto que eu sempre gosto de trazer à minha memória. Ritinha usou a frase assim: eu tenho dificuldade de ser submissa. Essa frase não é só sua, Ritinha. Se Deus usou Nívia para falar hoje que as irmãs precisam se atentar para a palavra de Deus, é porque essa palavra é para todas nós. Todas nós precisávamos ouvir essa palavra. Eu estava tendo uma comunhão com a irmã, acho que foi essa semana, foi semana passada, não lembro direito, a questão de a ordem de Deus. Quando algo foge da ordem de Deus, tudo recai sobre nós. A mulher, ela leva um fardo maior. Não adianta a gente achar que não. Nós levamos um fardo maior. E eu até anotei aqui, ó. A ordem de Deus, ela não tem a ver com superioridade ou inferioridade, como é colocado no mundo. A ordem de Deus tem a ver com amor. A gente, como mulher, poderíamos dizer assim, usar o feminismo, né, como o Ritinha falou aí. Baseado no feminismo e nas coisas que ouvimos hoje, nós poderíamos dizer assim: por que nessa ordem Deus colocou a mulher por último? Porque no feminismo é isso. A mulher não pode ser última em nada. Ela tem que ser igual ao homem. O feminismo luta pela igualdade. Mas Deus é sábio. Foi Deus que criou todas as coisas.
Com a natureza, vamos olhar cada uma para nós mesmos. Eu vou olhar para mim, com a natureza que eu tenho, Deus não estava maluco de me dar ousadia. Deus não estava nem doido de me dar ousadia, porque Ele conhece a natureza que Ele me deu. Ele sabe o ambiente em que eu cresci, Ele sabe o que eu ouvi e o que eu vi durante toda a minha vida até aqui. Então, se Deus não colocasse essa ordem, estava tudo acabado para mim, porque Ele conhece a nossa natureza. Por isso, Ele nos colocou como o último dessa hierarquia. Mas isso é sinal de inferioridade? Não é. Não é. Irmão Reinaldo, uma certa vez, ele falou uma coisa que eu fiquei, meu Deus, eu trago até hoje para a minha vida. E eu estava tendo comunhão com a irmã com respeito a isso, porque às vezes os nossos esposos, quando eles não desfrutam tanto quanto, porque mulher mais sentimental, né? Mulher mais emocional, não tem jeito. O homem é mais equilibrado ali, ele é muito lógico. Mas se o homem não ocupa o lugar dele nessa ordem, nós temos o prejuízo. Por quê? Porque quando o homem não se submete a Deus, fica difícil para a esposa se submeter a ele. Porque a ordem é de Deus para Cristo, de Cristo para o homem. Cristo, ele se submete a Deus e ele recebe tudo que Deus tem. O homem, quando ele se submete a Cristo, o marido, quando se submete a Cristo, ele recebe tudo que Cristo tem e que Deus passou para Cristo. Então, o homem recebe em dobro. Então, se ele se submete a Cristo, a mulher automaticamente, a ordem de Deus, ela é assim, ela flui. A mulher automaticamente vai se submeter ao marido. E ela vai receber em triplo, porque ela vai receber de Deus, de Cristo e do homem. Então, isso não é sinal de inferioridade, é sinal de amor. Deus nos colocou na melhor posição. Deus nos colocou na melhor posição. Por quê? Porque o nosso marido vem primeiro, porque nós somos auxiliadora. Se ele começar a despencar, estamos aqui para auxiliar. Se nós tivéssemos nessa ordem o inverso, quem garante que o homem ia conseguir nos auxiliar? Porque na ordem de Deus, quem auxilia somos nós. Então, somos privilegiadas. E o mundo está tentando tirar isso de nós, tomar essa bênção, tirar a nossa posição. O homem precisa se submeter a Cristo. Ritinha falou aí do livro Autoridade. Eu aconselho todas as irmãs a ler esse livro. A verdadeira autoridade e submissão. O que é ser submissa? Porque o mundo confunde machismo, aquela imposição do homem, aquela coisa negativa, pesada, confunde, você tem que ser submissa. Até a religião faz isso. Não, mulher, você tem que ser submissa. O marido, às vezes, é um pedaço de cavalo e quer que a mulher se submeta à cavalice dele. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus é o que vem de Cristo para o homem e para a mulher. E nós tomamos a nossa posição, recebemos todas as bênçãos. Então, às vezes, o marido procede de uma maneira, acho que foi Consuelo também tocou nesse ponto, às vezes o marido procede de uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus. E o que fazer? Porque a gente tem medo de pecar. Meu Deus, e se eu não for submissa? Meu Deus, mas se o marido, irmãs, se ele não tiver na ordem adequada, essa dúvida vai surgir em nós. Essa dúvida vai surgir, porque alguma coisa atrapalhou essa ordem. Então, como auxiliadoras, o que é que devemos fazer? Levar o nosso marido para Deus. Vamos correr atrás. Por quê? Porque se ele sai dessa ordem, o prejuízo é nosso. Ele precisa receber o encabeçamento de Cristo para que nós possamos receber o encabeçamento dele. Então, nós precisamos, nós como irmãs, como esposas, minha sogra falou, né, que essa palavra era só para as casadas. Minha sogra, essa palavra é para irmãs, é para mulheres. As casadas têm ali o encabeçado do marido, mas as irmãs viúvas, solteiras, separadas, divorciadas, elas têm os presbíteros que vão encabeçá-las. E essa ordem de Deus, ela não muda. Essa ordem de Deus não muda. Ainda que o feminismo, ainda que o mundo, ainda que o anticristo, que o vírus da iniquidade, que todas essas coisas que é contrário a Deus e a sua ordem, venha nos mostrar de uma maneira muito lúdica, muito bonita, muito agradável de ouvir, que nós precisamos ser iguais a nossos homens, aos nossos maridos. Eu digo para as irmãs, baseado na palavra de Deus. Eu não quero estar na posição que meu marido está. Porque se eu estiver na posição, eu vou perder a bênção que vem de Deus, de Cristo, através dele. Então, eu quero estar como a quarta pessoa nessa ordem. Por quê? Porque eu vou poder abençoar os meus filhos
Olha que os filhos não estão embaixo do encabeçado de ninguém, porque eles vão... O que é da esposa, o que é da mãe ali vai fluir para eles. A casa vai estar em ordem. Arrume a casa que a bênção vem aí. Que palavra maravilhosa, Nívia. Eu fiquei muito feliz. E o versículo que eu quero deixar para as irmãs, né? Provérbios 14, 1. Eu sempre falo esse versículo quando se trata de esposas. A mulher sábia edifica a sua casa. Por que eu não falo homem sábio edifica a casa? Porque a edificação do lar, a edificação da casa, a edificação da família não tem a ver com o homem. O homem não sabe fazer isso. O homem não foi designado para fazer isso. Quem edifica o nosso lar somos nós. Então, precisamos estar na posição adequada. Mas a insensata, aquela que quer estar igual, aquela que é feminista, aquela que, não, meu marido não manda em mim, eu quero ter o meu próprio dinheiro, porque o menino vai mandar em mim. Nívia falou, deixa eu ver aqui se eu escrevi, irmãs, perdoe, que eu acabei me prolongando. Mas Nívia falou um negócio aqui, meu Deus. Ó Senhor Jesus. Às vezes a igreja está cheia de Eva. Ó Senhor Jesus. Aqui, mesmo que a esposa seja mais capaz, ela é apenas a auxiliadora. Foi o que eu mais toquei na mensagem toda, foi essa palavra. Ainda que sejamos mais capazes, ou tenhamos uma posição financeira melhor, porque às vezes temos um trabalho melhor que o nosso esposo, às vezes temos mais estudo até do que o nosso esposo, ainda que às vezes somos mais inteligentes, entre aspas, né? Porque inteligência é uma coisa tão que a gente vai com o tempo, né? Então, mas ainda que nós sejamos, que as mulheres sejam mais capazes, humanamente falando, que o homem, ela continua sendo só auxiliadora. Então, não podemos usar de posição, de capacidade, como Nívia falou. Nívia falou... oh, meu Deus, toda hora eu perco... Meu Deus, toda hora eu perco aqui... esqueci aqui, não estou achando, não. Que Nívia falou. A Nívia falou... cadê? Senhor, eu conheço a minha posição. Eu não quero tomar a liderança. Sou auxiliadora do meu marido e quero me manter na posição que foi determinada por Deus para mim. Essa é a nossa posição. Se acontece uma situação que eu fico na dúvida, meu Deus, será que o que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo eu estou indo contra a hierarquia de Deus, contra a ordem de Deus? Busca as irmãs para ter comunhão. Ô, irmã, aconteceu isso hoje, eu e meu esposo, e agora eu estou na dúvida, porque se eu fizer isso, eu não estou sentindo paz de fazer isso, porque parece que eu estou indo contra o que Deus estabeleceu. Mas também, se eu fizer, eu posso ofender a Deus. Busca comunhão. Se está na dúvida, busca comunhão. Se a irmã que você buscou comunhão também não sabe ajudar, busca os presbíteros. Nós não podemos ultrapassar o limite que Deus determinou para nós. Então, essa palavra de hoje, eu achei assim, hiper, mega, ultra espetacular. E se Deus falou, ele sabe por que ele falou. Então, nós precisamos tomar a nossa posição e lutar por ela. Do meu lugar, ninguém me tira. Sou auxiliadora, não sou cabeça, eu sou encabeçada, porque eu quero a bênção tripla. Não quero estar como Eva. Eva, tem a desculpa, Eva não teve mãe, Eva não teve adolescência, Eva não aprendeu, ela já nasceu adulta. Nós crescemos e aprendemos umas com as outras, então temos essa vantagem, né? Que o Senhor possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Nivinha, escolha uma irmã para orar pela essa reunião de hoje. Senhor Jesus. Lene. A irmã Lene. Amém, Edilene? Orai pela gente, Edilene, pela reunião. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu falar, Senhor. O Senhor sabe das necessidades de cada um. Você é o Deus que sabe de todas as coisas. Por isso, nessa noite, Senhor, eu só tenho a te agradecer por esta palavra rica e maravilhosa. E que nós venha, Senhor, tomar ela como posição e estar encabeçado com o Senhor para ser submissa. Senhor Jesus, na posição que o Senhor estabeleceu a cada uma de nós, que nós possamos ser mulher sábia para edificar o nosso lar. Ó Senhor Jesus, em cuidar de cada uma de nós, para que nós se torne essa mulher sábia, que debaixo da tua luz que nós possa viver, para estar encabeçando nossos esposos, para estar auxiliando nossos esposos, nosso filho, que nós venha dar exemplo em nossos lar. Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso marido,
que o Senhor é o nosso encabeçador. Ó Senhor Jesus, vem nos guardar nesta noite, que foi só palavra de luz e edificação. Senhor Jesus, edifica, Senhor, a tua igreja, edifica o teu lar. Se o Senhor mandou essa palavra, porque Ele sabe da necessidade de cada um. Senhor Jesus, abençoa nossos esposos, que os nossos esposos também possam ser edificados por Cristo, encabeçado por Cristo, para que tudo esteja debaixo da tua direção, tudo flua debaixo do teu Espírito. Senhor Jesus, tu é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, nossos esposos, abençoa as irmãs deste grupo, que o Senhor possa, meu Deus, trabalhar muito mais e mais em cada uma de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu encabeçamento. Senhor Jesus, vem nos dar, Senhor, a tua luz divina para ser guiado todos os dias, Senhor Jesus. Abençoa todas as irmãs deste grupo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor